estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andressa e hoje estaremos vendo a aula número 22 de Robótica Educacional. Sejam todos muito bem-vindos! Antes de darmos continuidade aos conceitos tecnológicos, vamos retomar um pouquinho sobre o que vimos na aula passada. Vocês lembram das polias e das correias? Então, hoje eu trouxe uma montagem de um teleférico para vocês verem o funcionamento dessas polias. Então aqui eu trouxe o teleférico montado com o nosso kit Ludobot. Eu vou ligar o Ludo para vocês verem o funcionamento das polias. Então aqui ele tem o sensor de toque que vai iniciar o movimento do nosso teleférico. Observem que nós temos ali 3 polias. E essas polias, elas estão presas no quê? Ao eixo. E a parte de trás possui engrenagens, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como foi realizada toda essa montagem. Então, vamos ver quais peças foram utilizadas para realizar essa montagem. Então, olhem só aqui, eu possuo 3 eixos e 3 polias. Aqui eu utilizei 2 pequenas engrenagens para fixar os meus eixos, para eles não terem mobilidade. Aqui é a parte onde a engrenagem está presa ao motor do Ludobot e ela gera toda essa transmissão de força, de movimento. As engrenagens estão presas também em eixos e nós utilizamos aqui, vigas, as vigas em L e também conectores para prender essas vigas. E aqui nós temos um sensor. Vocês lembram qual era? Era o sensor de toque. Observem que ele tem um pequeno botãozinho aqui que, quando pressionado, ele realiza o movimento. E agora, para dar continuidade à nossa aula, nós iremos ver a programação do nosso teleférico feito com o kit Ludobot. Acompanhem comigo. Ali nós temos a programação feita em blocos. Então, como que funciona? Lembram que eu expliquei que quando a bandeirinha verde for clicada, ela é sempre o bloco de iniciar a nossa programação. Ela sempre vai estar presente. Após, nós temos o sempre. Lembram que o sempre, ele cria uma condição de um ciclo, de um looping. Então, a nossa programação, ela sempre vai ser realizada após o sempre, daqui para baixo. E aqui nós temos uma condição. Lembram que eu expliquei para vocês? Se acontecer alguma coisa, então irá gerar outra ação. Então, aqui está dizendo, se o botão da porta 4 estado pressionar, então vai ocorrer um movimento. Esse aqui se está se referindo ao sensor. Aqui o carro para frente significa que o nosso teleférico vai se movimentar para a esquerda e depois irá se movimentar para a direita. Mas observem que quando ele se movimenta para a direita, ele vai esperar apenas 1 segundo para depois se locomover para a esquerda. Então, esses blocos aqui vermelhos estão se referindo a quê? Ao motor do nosso Ludobot. E agora, dando continuidade aos nossos conceitos tecnológicos, nós iremos ver sobre o plano inclinado. Acompanhem comigo. O plano inclinado é uma das grandes descobertas da humanidade. É uma superfície plana, elevada e inclinada, formando um ângulo com o chão. Vamos supor que você esteja fazendo uma obra e precise levar os materiais de construção a uma certa altura. Então, vocês viram ali na imagem que a pessoa está tentando pegar todo esse material e carregar. Mas tem um jeito mais fácil disso acontecer. Vejam lá, existem várias soluções para esse problema, mas uma bem comum é construir uma rampa ou um plano inclinado.
E qual é a diferença entre carregar o objeto e transportá-lo numa rampa? Qual será que é a diferença? Vamos verificar ali. Nós temos a força exercida, que é a força que nós teremos que fazer, e se for em uma rampa, a força será menor para carregar esses objetos. Agora, se nós formos tentar erguer na vertical, a nossa força terá que ser bem maior. Então aqui eu trouxe essa superfície para representarmos uma rampa. Observem que essa rampa ela está bem íngreme. O que significa isso? Que ela está mais alta. Aqui eu trouxe o nosso carrinho feito com o kit Ludobot e aqui eu vou utilizar o comando pelo Bluetooth pelo celular. Então nós vamos observar se ele vai conseguir subir essa rampa aqui com ela mais inclinada. Vamos ver. Observem que ele está exercendo uma força muito grande e mesmo assim ele não consegue subir a rampa. Por quê? Porque a rampa está mais na vertical. Mas agora vamos tentar diminuir essa inclinação da rampa para ver se o nosso carrinho consegue subir. Então agora nós vamos ver se o nosso carrinho consegue subir no nosso plano inclinado. Observem lá. Percebam que ele não está exercendo uma força muito grande, porque o plano inclinado está mais baixo, está mais fácil. E agora, dando continuidade, eu tenho um desafio para vocês. Observem lá. Em qual dessas rampas representadas a seguir é mais fácil de executar a tarefa de transportar algo? Então vejam que nós já vimos aqui no concreto. Qual opção vocês acham que é a letra A ou a letra B? A letra A, ela é mais inclinada, então a força que terá que ser exercida será bem maior. Então a resposta correta é a letra B. E agora vamos ver alguns exemplos de planos inclinados que encontramos na nossa sociedade. Observem lá. Nós vemos ali, um homem carregando um barril na rampa, uma criança brincando com um carrinho, nós temos outras rampas e o escorregador também é uma rampa. Mas será que os planos inclinados são apenas rampas? Vejam só. O plano inclinado está presente em ferramentas e desde os tempos mais remotos vem sendo utilizada para realizar tarefas. Os machados, os parafusos, as chaves de fenda e até a faca são exemplos de utensílios que possuem planos inclinados na parte mais importante da execução das tarefas, na lâmina. Então aqui nós temos um exemplo de um parafuso e também nós temos o exemplo da faca que nós utilizamos para comer. Observem ali na imagem que ela possui uma inclinação ali, que justamente é para facilitar o corte. E agora eu trouxe um outro desafio para vocês. Quero que vocês olhem esse caça-palavra aí e vejam se vocês encontram alguns conceitos tecnológicos. Eu observando aqui, já vejo de primeira o conceito que acabamos de ver, que é o inclinado, nosso plano inclinado. E agora, qual será a próxima? Vocês lembram das aulas passadas? Nós vimos sobre a alavanca. E agora, qual será que está faltando? E um conceito que acabamos de ver foi as polias. E lá nas primeiras aulas, vocês lembram de algum conceito? Nós vimos sobre as estruturas. E também nós vimos sobre eixos e as rodas. E agora vamos ver quais conceitos tecnológicos nós já vimos e o que nós vamos ver. Então, lembram que lá nas primeiras aulas nós vimos sobre as estruturas, que tinham as estruturas rígidas e as estruturas articuladas. Vimos também sobre rodas e eixos. E também vimos sobre as alavancas, que eram 3 tipos. Vocês lembram quais eram? Era a interfixa,
a interpotente e a interresistente. Nós também vimos sobre polias ou roldanas e correias e vimos também sobre o plano inclinado. E agora nós daremos continuidade vendo sobre as engrenagens, as caixas de redução e as cremalheiras. Então vamos conhecer um pouco mais sobre as engrenagens. Acompanhem comigo. Uma engrenagem é uma roda cheia de dentes. Um sistema de engrenagens são um conjunto de rodas dentadas que trabalham junto para produzir movimento. Então a engrenagem, ela não deixa de ser uma roda, igual a nossa polia. A diferença entre elas é que a polia, ela tem um sulco, né, no meio, e as engrenagens, elas possuem dentes. E vamos entender um pouco mais sobre as engrenagens. Vejam lá. As engrenagens funcionam através dos encaixes dos seus dentes com outra roda dentada, para que uma transmita movimento à outra. Elas têm que estar bastante próximas para que seus dentes possam se encaixar. Os encaixes das engrenagens são precisos. Eles não podem ter folga e nem serem muito justos, senão os mecanismos podem travar. E vocês viram que as engrenagens, elas servem para transmitir movimento. Vamos entender um pouco melhor como tudo isso funciona. Então observem lá. Ali eu tenho uma engrenagem que ela está girando. Vou construir outra engrenagem e mais outra para vocês observarem essa transmissão de movimento. Para ela transmitir movimento, elas têm que estar próximas. Esses dentes têm que se encaixar para transmitir movimento. E dando continuidade, as engrenagens, elas também transmitem velocidade. Então, observem ali que eu desenhei uma roda de engrenagem grande e ela está girando. E agora vou desenhar uma pequena e vou encaixar essas duas. Observem que quando elas giram, a roda grande possui um movimento mais lento e já a menor possui um movimento mais rápido. E nós veremos uma montagem para vocês entenderem essa transmissão de velocidade. Então vejam lá, essa montagem é para representar a velocidade. Então eu estou utilizando aqui, ó, uma engrenagem grande e uma engrenagem pequena. Aqui eu tenho uma viga, um eixo que é sempre utilizado nas engrenagens, e aqui eu tenho uma pecinha bem pequenininha que é a buchinha, que a gente chama bucha, para fixar o eixo, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Então, para representar essa velocidade, eu coloquei uma manivela aqui, e conforme eu vou girar, observem que os robozinhos estão girando bem rápido, porque a roda grande está transmitindo velocidade para a engrenagem menor. Olha como gira rapidinho. E agora veremos também sobre sentido de direção. Acompanhem comigo. Ali eu estou desenhando uma engrenagem que ela vai girar no sentido da direita. E vou construir outra engrenagem. E para elas girarem no mesmo sentido, se necessita do quê? De uma correia. Então, observem lá, que a partir que eu coloquei a correia, elas estão girando no mesmo sentido. Mas isso acontece porque elas não estão juntas. Para elas girarem no mesmo sentido, elas precisam estar separadas. E nós podemos observar essa estrutura na bicicleta. Olhem lá. É possível perceber os conceitos de engrenagem e correia. E eu trouxe uma montagem para vocês para nós observarmos melhor esse funcionamento das engrenagens
no mesmo sentido utilizando a correia. Então aqui eu tenho uma bicicleta feita com peças de montar, utilizando as vigas, conectores, as duas engrenagens e a correia. Temos também os eixos e as rodas. Então, se eu girar aqui, ó, o meu pedal, vocês podem observar que as engrenagens estão indo para o mesmo sentido. Então, lembrem-se que para elas irem no mesmo sentido, elas precisam estar separadas. E dando continuidade à nossa aula, vocês lembram nas aulas passadas que nós vimos sobre o meio de transporte público em Curitiba? Conhecemos toda a história dos ônibus e até vimos a sua relação com a robótica. E eu trouxe aqui para vocês os horários dos ônibus Inter 2. Observem lá na tela. Nós temos o Interbairros 2, que o ponto é o terminal Capão Raso, e ali nós temos em parênteses uma coisa bem importante. Ele está dizendo horário. E ali ao lado nós temos o Interbairros 2, que é o anti-horário. Vocês já tinham ouvido essas expressões? Vamos entender um pouco melhor. Olhem lá. Nós temos ali o sentido horário. O que é o sentido horário? É o sentido do relógio para a direita. Isso significa que o sentido anti-horário é para a esquerda. É ao contrário do que funciona o nosso relógio. E aqui eu trouxe um desafio para vocês. Então, olhem lá. Nós temos uma engrenagem que está girando no sentido horário. E como será que vão girar essas outras engrenagens? Lembram que eu expliquei que para as engrenagens girarem no mesmo sentido, elas precisam estar separadas? Isso significa que se elas estiverem juntas, elas irão girar em sentidos opostos. Então, se a minha primeira engrenagem está girando para a direita, a minha segunda engrenagem irá girar anti-horário para a esquerda e a próxima no sentido horário. E nós vamos ver que elas giram sempre em sentidos opostos. Então, a nossa última engrenagem, ela girará no sentido horário, igual à nossa primeira engrenagem. E agora nós iremos ver alguns conceitos muito importantes sobre as engrenagens. Acompanhem comigo. Engrenagem motora é o nome dado à roda dentada que gira por uma força exterior, um motor ou uma pessoa girando uma manivela, e que, por sua vez, faz girar a outra engrenagem. Então, a engrenagem motora, ela sempre vai estar relacionada ao motor ou algum movimento que a pessoa irá realizar. E agora veremos outros conceitos muito importantes das engrenagens. Acompanhem comigo. Nós temos também a engrenagem de saída. É o nome da roda dentada que gira movida por outra. Nós temos também a relação de transmissão. Lembram que a função da engrenagem é transmitir o movimento? Então, é a proporção utilizada para medir o movimento relativo de duas rodas dentadas encaixadas entre si. E nós temos também as rodas de transmissão. É o nome que se dá quando uma roda dentada se encontra entre uma engrenagem motor e uma engrenagem de saída. Então, vamos ver se a gente entendeu. A engrenagem motora, ela é presa ao motor. A engrenagem de saída é a que recebe essa transmissão, que ela é movida por outra engrenagem. Então, vamos ver se entendemos bem. São vários conceitos, né? Então, eu trouxe aqui uma montagem para facilitar o entendimento de vocês.
Então, aqui nós temos a nossa roda motor, a nossa engrenagem que está ligada com o eixo ao motor. Aqui nós temos a engrenagem de saída e aqui nós temos a roda de transmissão, que ela se encontra onde? Entre a roda motor e a outra engrenagem. E todo esse funcionamento gerará uma relação de transmissão. Então, eu utilizei aqui o nosso Ludobot, utilizei vigas, utilizei eixos aqui. Por que eu coloquei essas rodas aqui na frente? Para dar sustentação ao meu Ludobot. Vamos ver como ele funciona? Então, olhem só, vou utilizar também novamente o Bluetooth para comandar o meu Ludobot por controle. Então, olhem só, quando ele vai para frente ou para trás, ele está utilizando todas as engrenagens. Percebam que está tendo uma transmissão de movimento. Mas olhem só que bacana, nós também podemos movimentar de outra forma essa montagem. E percebam que as engrenagens continuam sempre em movimento. E dando continuidade, então nós vimos ali sobre os conceitos bem importantes das engrenagens. Então vimos a engrenagem motora, a engrenagem de saída, a relação de transmissão e a roda de transmissão. Aqui eu trouxe para vocês a foto da nossa montagem desse carrinho maluco. E agora conheceremos um pouco dos tipos das engrenagens. Observem lá. Nós temos a engrenagem de dentes retos, que normalmente é a mais utilizada. Temos também as engrenagens helicoidais, que são essas aqui, ó, que são mais na transversal. Temos também as engrenagens cônicas, porque lembram a sensação de um cone. E temos a engrenagem coroa sem fim, que lembra também um parafuso. E nós temos também a cremalheira, que é um tipo de engrenagem bem diferente. Observem ali, ela é uma engrenagem retangular. E agora veremos também as engrenagens dos nossos kits de robótica. Então ali vocês podem observar que nós também temos a cremalheira. E aonde será que encontramos as engrenagens no nosso dia a dia? Então olhem só que bacana, vocês sabiam que possui engrenagens no nosso liquidificador? Temos também no ventilador, na batedeira e até na impressora. E aonde será que temos mais engrenagens no nosso dia a dia? Nós temos também engrenagens no câmbio do carro e até no mouse do computador. Sabem aquela bolinha que nós giramos para frente e para trás? Ali há um pequeno sistema de engrenagem. E eu coloquei também o portão. Por que o portão? Porque a cremalheira é muito utilizada no portão elétrico. Mas nós iremos ver mais para frente um pouco mais da cremalheira. E agora eu trouxe uma montagem para vocês representando uma batedeira para nós vermos o funcionamento dessas engrenagens. Então aqui eu trouxe uma exemplificação, uma representação de uma batedeira. Então observem que eu utilizei duas vigas aqui para dar sustentação à minha estrutura. Aqui nós temos uma manivela que irá girar, fazer a função do motor para transmitir todo esse movimento. E aqui quantas engrenagens será que eu tenho? Olhem só, eu tenho duas grandes, uma bem pequenininha aqui e eu tenho uma média. Vocês lembram o nome dessa pecinha aqui? Para fixar os eixos? A bucha. E aqui eu tenho a minha manivela e aqui duas vigas. E para prender essas vigas eu utilizei eixos. Então vamos ver em funcionamento a nossa batedeira? Olhem só, aqui eu estou girando e está transmitindo o movimento. Vamos ver se eu girar mais rápido.
Olhem só a força que é exercida, aqui eu estou fazendo mais força, para movimentar as minhas engrenagens. Muito bacana, né? E dando continuidade, vou virar aqui a minha estrutura para vocês observarem melhor toda essa construção. Então, olhem só, aqui, ó, vocês podem observar melhor a utilização das vigas e também de todos os eixos. E agora nós veremos também sobre a nossa engrenagem especial, que é a cremalheira. Então, observem lá na tela. Então, ali vocês estão observando a cremalheira sendo utilizada num portão. E nós temos esses portões em escolas, em prédios e em muitas casas. Vamos entender como funciona a cremalheira? Observem lá. Quando uma engrenagem se move, faz com que a cremalheira se desloque de forma linear. E para representar também, dando continuidade às nossas engrenagens, eu trouxe uma montagem aqui do nosso bicho preguiça. Vocês já tinham visto essa montagem antes? Ela também vai utilizar o fio que o teleférico utilizou. Vamos conferir? Então aqui eu tenho a minha montagem do bicho preguiça feito com o kit Ludobot. Aqui eu já liguei ele, então vamos ver ele em funcionamento. Quero que vocês observem as engrenagens e toda essa movimentação que elas transmitem para o braço do bicho preguiça. Vamos conferir? Vamos ver mais uma vez? Olhem que bacana! Vocês observaram que o bicho preguiça ele deu 10 passos à frente e daí ele deu 10 passos para trás e parou. Vamos entender um pouco mais sobre toda essa movimentação com a programação do bicho preguiça? Mas antes de vermos a programação, vamos ver quais peças ele utilizou? Quais peças utilizamos para realizar essa montagem? Então, observem só que para os braços eu utilizei as vigas. E aqui nós também temos mais vigas. Temos os conectores para fixar as vigas. E temos aqui, ó, as engrenagens. Aqui nesta montagem eu utilizei 2 de cada lado. Percebam que a engrenagem motora é a pequenininha, é a amarela. Aqui do lado também temos as vigas em L e temos aqui mais vigas para dar sustentação à nossa estrutura. Vocês também puderam observar que a luz, quando ele ia para frente, ficava vermelha e quando ele ia para trás, ficava azul. E nós também utilizamos o nosso sensor de toque para que ele realize o movimento. Vocês podem observar também que nós temos aqui os cabos e normalmente esse cabo ele sempre tem que estar ligado. Por quê? Porque ele vai ligar o meu cérebro ao meu motor do Ludobot. E agora vamos ver a nossa programação. Então ali vocês podem observar que nós temos sempre o nosso bloco de iniciar a nossa programação, que ele é um bloco obrigatório. Vocês lembram, né, da bandeirinha verde? E ali nós temos o sempre que vai criar o nosso ciclo, a nossa condição, que é se o botão da porta 0
estado pressionar, então se eu fizer alguma coisa, vai acontecer outra. No caso aqui, ele está se referindo ao sensor de toque. E novamente, os nossos blocos vermelhos aqui do carro para frente está representando o nosso motor do Ludobot. Então, para frente é quando o nosso bicho preguiça se move para frente e o para trás, para trás. Vejam aqui que eu coloquei o LED, tanto no motor A e no B. Aqui nós temos a cor vermelha quando ele vai para frente e a cor azul quando ele vai para trás. Mas nós temos aqui, ó, uma função muito importante, que quando ele realiza todos esses movimentos, ele pede para o motor AB parar. Então, quando ele parar, ele só irá se movimentar novamente se nós utilizarmos o nosso sensor de toque. Aí ele irá realizar todos esses comandos novamente até todos os motores pararem. E dando continuidade aos nossos conceitos tecnológicos, nós iremos ver agora sobre a caixa de redução. Observem na tela. É um aparelho composto por engrenagens, responsável por reduzir a velocidade de rotação de um mecanismo. Então, a caixa de redução ela é composta por engrenagens. Percebam que os conceitos tecnológicos sempre estão ligados uns aos outros. A caixa de redução é usada em mecanismos que tenham que exercer uma grande força no final do movimento, como, por exemplo, portões automáticos e guindastes. Mas aonde será que encontramos a caixa de redução em nossa cidade? Nós encontramos na Rua 24 Horas. Vocês já ouviram falar? Já conheceram esse ponto de Curitiba? Vejam comigo. A Rua 24 Horas é uma galeria que liga as ruas Visconde de Nácar e Visconde do Rio Branco. Está localizada na quadra entre as ruas Comendador Araújo e Emiliano Perneta, no centro da capital. E aonde será que tem a caixa de redução? Onde vocês acham que é? Vamos ver? Ela marcou época em Curitiba, sendo a primeira rua comercial 24 horas construída no Brasil. Na estrutura da fachada, há um relógio que possui engrenagens e caixa de redução. E eu trouxe aqui para vocês também uma montagem só para vocês verem o funcionamento dessa caixa de redução. Então aqui eu trouxe uma montagem com peças de montar de uma luneta. Se não houvesse a caixa de redução, esse eixo giraria muito mais rápido. Então vou mostrar para vocês aqui, ó. Estou utilizando a manivela para girar a luneta. Eu vou virar um pouco para vocês tentarem observar melhor o funcionamento da caixa de redução. Então, olhem lá. A partir do momento que eu giro a minha manivela, a engrenagem que está dentro da caixa de redução passa pela engrenagem que lembra um parafuso e executa esse movimento mais lento. E agora, para fecharmos o nosso conteúdo sobre conceitos tecnológicos, nós iremos assistir um vídeo que fará toda uma revisão de tudo que vimos nessas últimas aulas.
E assim encerramos sobre os conceitos tecnológicos. E se você tiver alguma produção, algo que você tenha feito de atividade referente à robótica, você pode estar mandando para a gente no e-mail robotica@curitiba.pr.gov.br. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula. Tchau! Ei, olha eu de novo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já tá pronto para voltar para a escola? E o material? Já separou? Caderno, lápis e caneta. E a máscara? Aham, máscara. Agora ela também é uma parte obrigatória do material escolar. E tem que estar sempre com você. Você vem com ela, assiste a aula com ela, vai no banheiro com ela, vai pro recreio com ela. Só tem uma hora que você pode tirar. Na hora de comer ou tomar água. Mas é assim, ó. Primeiro você passa o álcool em gel na mão. E tira a máscara com cuidado, pegando pelo elástico. E coloque dentro de um saquinho vazio. Lembre-se de trazer de casa, hein? Passe o álcool em gel mais uma vez. E daí aproveite o seu lanche. Aí, quando terminar de comer, passa o álcool em gel de novo. E passa direitinho. E coloca a máscara no rosto. Então já sabe, né? Máscara sempre. Ela protege você, seu colega e a sua família. Tô te esperando aqui, hein? Vem logo, mas vem de máscara. Tchau, tchau. Oi, tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo. Eu sou a Amanda e eu vim aqui te dizer que estou muito feliz em saber que a gente vai se ver de novo. Mas antes, eu preciso te dizer algumas coisinhas, tá? A gente vai ter que manter alguns cuidados super importantes para voltar para a escola com segurança, né? Olha só, antes de sair de casa, é importante que você esteja pronto, com o álcool em gel nas mãos, e a máscara certinha no rosto. Passa o álcool em gel de novo. Use máscara sempre, inclusive no busão. Sabemos que a saudade é enorme, mas ainda não dá pra gente se abraçar. E nada de beijos e apertos de mão também. A distância é a melhor forma de mostrar que você tá sempre junto. E ficar 1,5 metro dos seus
Você pode compartilhar amor e muita alegria. Só não pode compartilhar materiais e outros objetos. Ah, e não tira essa máscara de jeito nenhum. Nunca, beleza? Nem mesmo para conversar. Eu quero muito ver você aqui, mas se tiver algum sintoma, pode ser corona, hein? Conta para os seus pais ou responsáveis, para você ficar em casa e eles ligarem para a prefeitura para receber orientação. Não esquece que é importante avisar a escola, tá? E com esses cuidados simples, a gente vai conseguir fazer da nossa escola um ambiente acolhedor e seguro. Porque aprender com cuidado é o que nos move. Nós vivemos numa cidade movida pela educação. Gente, se preparem, porque hoje o conteúdo vai ser especial. Com vocês, jeito de demonstrar carinho na pandemia.